Fala nerds e fala coders! Chega mais que hoje o assunto se trata de testes, isso mesmo. E se você se interessa por testes, hoje a gente vai construir uma pipeline do zero no Azure DevOps, usando os testes de carga com K6. Que massa, não é? Se você já gostou desse tema, já deixa esse like reservado que a gente vai chegar a mais e mais devs, programmers, enfim. A gente quer semear o conhecimento e isso faz a gente crescer cada vez mais com nossa mensagem, beleza? Então, o que a gente vai ver na nossa agenda, Daniel? Bom, a nossa agenda vai ter exatamente esses tópicos, nerds. Bom, o primeiro tópico vai ser uma criação do projeto de testes, né, usando o K6, né? Para isso, eu vou criar um testezinho simples, usando os endpoints do K6 mesmo para teste, para a gente poder rodar na nossa pipeline, né? Em seguida a gente vai criar um repo, né? Um repositório dentro da plataforma Azure DevOps e vai jogar o nosso projeto dentro desse repositório. Depois de tudo isso, a gente vai fazer a criação da pipeline de testes de carga usando o K6 dentro da plataforma Azure DevOps. E por fim, a gente vai colocar argumentos dinâmicos na pipeline. Como assim, Daniel? Sabe os usuários simultâneos, os BUs, os durations do próprio K6? A gente vai fazer de forma dinâmica que rode na pipeline. Mas se você se interessou sobre esse conteúdo que eu preparei para vocês, então fiquem porque vai ter muito conteúdo parecido igual a esse. Então vou rodar a vinheta e volto já já. Estamos de volta, nerds e coders! E como vocês podem notar, já estou com o Visual Studio Code aberto, né? E já com nossa solução criada utilizando o K6, né? Bom, e como vocês podem notar, a gente já fez uma nomenclatura aqui bem parecida no primeiro vídeo, mas agora a gente vai utilizar os endpoints de teste do próprio K6. Muitas pessoas chegaram até mim perguntando: Daniel, não tem um endpoint para testar, como que eu faço e tudo mais. Calma, sempre tem alguma forma de você fazer esses tipos de testes, mesmo você não tendo uma API para teste, tá? O próprio K6 ele oferece alguns endpoints, como post, como get, né, com os métodos HTTP, que oferecem para você testar a ferramenta deles. Olha que bacana, bacana, né? Então hoje a gente vai utilizar esses endpoints como teste e depois a gente vai finalizar construindo a nossa pipeline, né, utilizando os testes de carga do K6 e rodando esses testes dentro da pipeline, beleza? Então vou explicar aqui como eu construí a nomenclatura, tá? Como vocês podem notar, né, aqui eu tenho uma pasta de cenários, tá? Essa pasta de cenários vai contemplar o que, Daniel? Bom, ela vai organizar todos os meus testes de carga, né? Todos os meus cenários que existem. Então, se eu tiver em cenários como controller tal, esses cenários de teste, controller B, esses cenários de teste. Aqui é uma forma de eu organizar quais cenários de testes que eu estou realizando e testando, né? De forma de nomenclatura aqui de organização, tá? E é mais fácil também de alguém pegar o seu código e já bater o olho e falar: olha, aqui que está os cenários de teste de carga. Simples assim, tá? E aí, abrindo essa pasta, eu criei um arquivo chamado getTest, né? Que a gente vai testar o próprio endpoint do K6, tá? Como vocês podem ver, aqui a gente está usando, né, um endpoint do próprio K6 que utiliza o método de HTTP GET, isso mesmo. Então o próprio K6 oferece esse endpoint para você testar. Se você entrar na documentação, você vai encontrar esse endpoint lá. Bom, como vou dar um overview aqui para quem não assistiu o primeiro vídeo, mas eu recomendo assistir o vídeo, como eu havia falado. Mas aqui existe
os meus objetos de métrica, como trade, rate e o counter, que eu expliquei na aula passada, tá? Bom, e aqui, né, eu acredito que eu não passei porque foi uma falha minha. A gente está usando um Arrow Functions da própria JS, tá? E esse R aqui, ele é do response, que é exatamente esse cara aqui. Então, estou fazendo uma requisição HTTP via GET, estou trazendo essa informação e eu estou pegando o tempo de duração dessa requisição. E aí eu defino o máximo de duração que tem que ter. Então, o máximo de duração é de 1000 milissegundos. Se passar mais que isso, ele vai dar uma falha no teste e não vai deixar executar mais. Beleza? E por final, aquele padrão que eu falei que sempre eu utilizo, eu tenho um arquivo de JS index, né, que vai executar os nossos testes, né? Aqui eu dou um import, né, do meu cenário. E aqui eu crio um group, né, somente para a organização da execução do K6, né? E aqui dentro desse grupo eu posso colocar N cenários, né, para executar, tá? Ou se quiser, eu poderia colocar ele solto, sem grupo nenhum, tá? Bom, esse é o nosso projetinho simples, né? E como a gente pode ver, a gente não gastou muito tempo construindo, porque é algo simples. Você faz para um, você vai replicar para outro, né? Ou até mesmo, dependendo do endpoint, você pode ter uma mudança muito pequena, mas não chega a ser uma mudança tão grande assim. Beleza? Então vamos lá, vamos entrar na plataforma Azure DevOps e vamos começar a construir, né? Primeiramente a gente vai jogar esse código dentro de um repositório lá no Azure DevOps e depois a gente vai criar uma pipeline a partir desse repositório que a gente criou dentro da plataforma. Beleza? Então vamos lá. Bom, nerds, já estou aqui na plataforma Azure DevOps com a minha conta pessoal e eu quero deixar um recadinho antes. A plataforma Azure DevOps, alguns recursos são pagos, então você precisa entender como funciona lá no site da Microsoft. Vou deixar aqui na descrição para que você possa ter um entendimento como funciona e quais recursos que estão liberados gratuitamente, né? No caso, pipelines, você precisa ter um material ou mesmo pagar por esse serviço, porque esse serviço antigamente era gratuito, você rodar pipelines, né? Criação é de graça até, mas se você rodar em paralelo, você vai ter que pagar por esse serviço, beleza? Então, só quero deixar claro para que você tenha esse entendimento, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai partir é a criação de um repositório dentro dessa plataforma Azure DevOps. Bom, como a gente pode notar, no canto esquerdo a gente tem várias opções, mas a gente vai utilizar repos e pipelines, beleza? Vamos falar de repos, né? Se a gente clicar aqui em repos, ele vai listar todos os meus repositórios. Como vocês podem notar aqui, eu só tenho um, que é o Orion Architecture. E se eu quisesse criar um, eu tinha a opção de New Repository ou até mesmo de Import Repository, beleza? Bom, e aqui eu tenho a última opção, que é de manusear os meus repositórios, deletar ou até mesmo renomear, enfim. Você tem essa opção dentro da plataforma Azure DevOps. No nosso caso aqui, a gente vai criar um repositório do zero. Então eu vou clicar na opção New Repository, tá? E aqui vai ter no canto direito as informações da criação do meu repositório. Que tipo que ele vai utilizar, que é o Git, qual que vai ser o nome. Então no caso aqui vai ser K6 Load Testing, né? Se eu quisesse utilizar algum template de Git Ignore que o próprio Azure DevOps oferece, eu poderia utilizar, mas no meu caso eu não vou utilizar, então vou deixar como none. E no final eu tenho a opção de criar esse repositório.
Então, eu vou fazer exatamente isso. Pronto, criei o meu repositório. Como podemos notar aqui, só tem um arquivo chamado readme, né, que a gente vai colocar futuramente. Bom, e estou na branch main. Por aí tranquilo, né? Lembra daquele código? Bom, aquele código eu vou colocar ele, né, no repositório, né? Para isso eu vou clonar o meu repositório, né? Vou entrar em um diretório específico que eu quero colocar, que vai ser aqui. Vou abrir o git bash. Vou abrir o meu diretório. Abrir meu diretório. Vou dar um clone. Beleza, clonei. Vamos dar uma olhada. Já tá aqui a pastinha. Tá vazia. E tá, não, tá com o readme do próprio repositório. Beleza? Como eu tô com outro diretório aqui, né? Criado o meu cenários de teste do K6, né? Aquela solução que eu mostrei para vocês. Eu vou colar aqui. Beleza? Bom, e agora, o que eu vou fazer? Vou entrar dentro dessa pasta. Vou dar um git add all git commit -m e a mensagem subir de projeto K6 e o git push. Fechou. Já subiu lá no meu repositório. Se a gente for notar aqui, dar um F5, ele já está exatamente com o meu código. Show de bola, né? Bom, agora vamos partir da criação na nossa pipeline, tá? Então a gente vai clicar na opção Pipelines, bem aqui, tá? Vou dar, como eu não tenho nenhuma pipeline criada, eu vou dar uma opção aqui que ele fala Create Pipeline, tá? Vou escolher a opção Azure Repos Git. E aqui ele fala assim, selecione qual repositório que você quer. No nosso caso, eu criei o repositório com nossos cenários de teste do K6. Então eu vou selecionar esse cara. E Start Pipeline. Beleza? Show de bola. Bom, o que eu vou fazer nesse exato momento, tá? Eu preciso entrar no Marketplace do Azure DevOps. Então vamos lá. Marketplace Visual Studio, né? E tem aqui a opção de Azure DevOps. E aí você vai pesquisar por K6. Como eu já instalei esse cara, eu peço para que você que está iniciando aqui o vídeo, instale esse cara. Beleza? Porque a gente vai usar essa task dentro da nossa pipeline. Beleza? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai apagar esses caras, certo? E vou colocar steps. O nome da task, né? Que a gente acabou de instalar, no meu caso já está instalado. E os inputs, que vai ser exatamente o arquivo que vai executar os meus cenários de teste do K6. Maneiro, né? Vou dar um save and run, né? Então eu vou salvar e rodar já a minha pipeline. Então ele já entra em execução, né? Como a gente pode notar aqui. E aí ele vai começar a executar a nossa pipeline, né? E aí o que ele vai fazer? Aquela task ele vai executar
A nossa pipeline ela está atrelada ao nosso repositório. Então, a partir disso, os steps, né, os pontos de partida, né, da nossa pipeline, vai executar aquela task, né, ela vai utilizar aquela task, para ser mais exato, e vai executar o nosso arquivo index.js. Como a gente pode ver, ele já rodou já esse cara. Então, se a gente for notar aqui o resultado, endpoint k6 get. Lembra daquele grupo que eu criei? Olha como que ele deixa visível aqui. E passou o cenário, né, de verificação, o meu check do próprio k6, da máximo de duração que eu coloquei de 1000 milissegundos. E aí, Daniel, eu tenho exatamente as minhas tags, né, de métrica, igual HTTP, REC, valid, send, né? Mas aqui são as minhas métricas que eu criei lá, lembra? Get K6 duration, get K6 fail rate, hex, e aqui tem até o success, que eu cortei exatamente. Então, são esses caras aqui que são minhas métricas que eu criei dentro do meu cenário de teste. Bacana, né? Então ele falou que deu 100% de sucesso, não deu nenhuma falha e foi somente uma requisição. Olha que interessante. Então aquelas métricas, né, que se a gente voltar no código exatamente agora, né, são essas métricas aqui, ó, que são os objetos range, rate e counter, né? Então eu tô mostrando a duração, se teve falha, se teve sucesso e quantas requisições teve. Bom, Daniel, você não executou os VUs e nem os durations, né? O máximo de duração, né, de cada teste e quantos usuários simultâneos que eu quero executar nesse endpoint. Bom, dá para você fazer também na pipeline. Eu deixei aqui para a gente modificar. Então, a gente voltando aqui em pipelines, a gente encontra a nossa pipe criada. Olha que maneiro. Opa, deixa eu só mudar aqui. Então, tá aqui criada a nossa pipe. Se a gente entrar dentro da nossa pipe e a gente dar um edit, né? Ele vai estar aqui o nosso YAML, né, do Azure DevOps. Então, geralmente ele já vai criar e a gente editou esse Azure DevOps, né, esse esquema de YAML. Bom, tem uma opção aqui dentro dessa task, args, né, que entra como argumentos. Opa, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meus argumentos, eu quero VUS 10, né, 10 usuários simultâneos. Quero meu duration, meu tempo de duração de 10 segundos e dou um save. Simples assim. Então esse file name, esse args, tá tudo relacionado à task que a gente acabou de fazer o download e instalar dentro do Azure DevOps, né? Então essa task ela já fala quais são os inputs que eu quero, então qual que é o arquivo que eu quero que execute e quais argumentos que eu posso utilizar do K6 dentro da pipeline. Então se a gente rodar, a gente vai ver que ele vai executar com 10 usuários simultâneos e o tempo de duração vai ser de 10 segundos, né, a cada requisição. Então, como a gente pode notar aqui, é bem simples, né, de a gente fazer uma pipeline utilizando os testes de carga com K6, né? Então vamos lá, ele inicializou o job, começou a rodar os nossos testes, ó, K6, e olha que interessante, ele já colocou já como 10 views. Pô, bacana, Daniel. Então, pô, show de bola, né? A gente está utilizando uma pipeline para executar os testes de carga que a gente fez em K6, né? E, cara, mas toda hora eu vou ter que mudar o YAML lá do Azure Pipelines.
colocando os VUs, colocando o duration, né? Pô, isso aí fica meio chato, né? Então, o que eu vou sugerir para vocês, tá? Deixa eu só terminar aqui de executar. Vai demorar um pouquinho, executou. Então, se a gente for olhar aqui, ele fez exatamente a mesma coisa, né, de métricas, né? Então, ele deu 100% de sucesso e foram 50 requisições, né? Porque eu tô batendo 50 requisições dentro de 10 usuários simultâneos. Não falhou nenhum. E aqui tem os tempos de duração, né? O tempo médio, o mínimo, o médio também, o máximo, né? E tudo isso aqui relacionado a uma métrica eficaz do K6, né? E sem contar que o K6 já tem outros tipos de métricas, né? Que você pode notar aqui, beleza? Bom, voltando naquele assunto. Pô, Daniel, todo momento que eu for executar a pipe, eu quero executar com 10, 100 usuários simultâneos, ou quero mudar o tempo de duração, eu vou ter que ficar mudando isso aqui? Não, né? Então a gente tem a opção de variáveis aqui dentro da pipeline, né? Então a gente vai criar as variáveis. Então eu vou criar uma com VUS, que significa usuários simultâneos. Vou colocar o valor 100 e vou permitir que eles façam um override, que eu posso fazer um update desses valores, tá? Ok. A mesma coisa que eu vou fazer para duration. E aí, duration, eu vou colocar 10 segundos. Opa, duration, eu esqueci de falar um negócio. Permitir que os usuários possam, no momento de execução. E aí, Daniel, eu vou editar a minha pipeline, né? Então, volto lá, edit. E aí eu coloco as minhas variáveis no lugar de hardcode aqui. Então, vou colocar duration e o VUS, né? E dou um save. Não vou executar ainda, tá? Bom, entrando na pipeline de novo. Como eu já mexi aqui, ele vai executar, né, automaticamente, que ele tem uma trigger, né? Então, ele vai executar com os meus usuários lá que eu forneci nas variáveis. E olha que bacana que vai ficar. Você vai ver que como vai ficar dinâmico os argumentos que você utiliza no K6 dentro da sua pipeline. Então vamos lá. Ele está rodando aqui e olha aqui que massa. Se a gente for ver, ele já está rodando com 100 usuários simultâneos e a duração de 10 segundos. Então lá, ó, já terminou, vai finalizar o job da pipe. Olha que massa. É sensacional, né? Você utilizar uma pipeline para executar testes de carga. Né? Então, olha que maneiro. Tá aqui. Nossas métricas que a gente criou lá. Tá aqui. Olha que maneiro. Foram 500 execuções, né? E aqui tem as suas durações, né? Massa. Bom, Daniel, e agora? Quando a gente for rodar de novo a pipe, a gente tem a opção aqui, Advanced Options, né? São opções avançadas. E a gente tem as variáveis. Então, se eu quisesse mudar para 1000 usuários, dou um update, volto e dou um run. E aí ele vai executar novamente a minha pipeline, mas com 1000 usuários simultâneos. Olha que massa. Então você deixa totalmente dinâmico, né? Para quem vai utilizar a pipeline. Isso é muito importante, né? De a gente pensar exatamente como que vai ser executados os testes, como poderia colocar mais argumentos do K6? Poderia, simples. Eu ia adicionar mais variáveis, ia colocar os valores lá e poderiam ser sobrescritos, tá? E olha que massa, ele já está executando com 1000 usuários. Massa, né? Massa. Então, assim, é muito simples de você montar uma pipeline e esse vídeo
significa dessa forma, que nem tudo que você faz é difícil, né? Você pode simplificar as coisas, né, colocando argumentos dinâmicos, que isso facilita na execução de uma pipeline. Beleza? Espero que você tenha aprendido, né, a construir uma pipeline utilizando o próprio teste de carga do K6. E o próximo vídeo do canal, né? Espero que você goste e que você compartilhe com pessoas que querem aprender sobre esse tema. Beleza? Que estamos aqui no canal para ajudar vocês. E isso é o mais importante para mim. Quanto mais ajudar pessoas, isso faz que a gente seja muito grato por tudo que a gente está fazendo. Porque dá um trabalho gigantesco fazer vídeos, não vou falar que não, mas é muito prazeroso quando a gente ajuda as pessoas e fala, pô, obrigado, eu não conhecia o K6, eu não conhecia fazer o teste de carga, né, usando os pipelines do Azure, e meu, você me ajudou bastante. Isso não tem preço nenhum. Então gostaria de agradecer todos os inscritos, a todos que se inscreveram até o momento e que cresça cada vez mais, que a gente divulgue mais conhecimento e quero que vocês também um dia possam também compartilhar da mesma forma que eu estou compartilhando aqui no meu canal ou via Medium. E se você preferir, você pode entrar no meu Medium, né? Eu vou deixar aqui no link, mas eu vou colocar aqui Medium. Esse é o meu médio e eu quero que vocês compartilhem. Tem muitas coisas legais que eu coloco aqui, como arquitetura, cebola, aquele lá do DDD, né, o design patterns, ASP.NET Signal R. Geralmente eu escrevo e também faço vídeos. Então espero que você se inscreva lá, dá um clap, né, uma palma, que isso ajuda a gente também a chegar a mais e mais pessoas. Beleza? Então até mais, galerinha. Até o próximo vídeo.